Muito bem, quero dar o meu boa noite à igreja. Boa noite. Que bom que você está aqui. Que bom que você tirou um tempinho no meio dessa semana corrida. Não sei como é que a semana está passando aí na tua vida. Para mim está sendo bem corrida. E a gente pode parar um pouquinho para respirar. Não é um momento que a gente consegue respirar aqui? Tem até uma pessoa que falava que a quarta-feira à noite, o culto da quarta-feira à noite é o oásis da semana. É como se nós estivéssemos passando aí por um deserto de provas, de lutas e coisas a fazer e tarefas a cumprir, e a gente pode parar um pouquinho e mudar um pouco a mente da gente, mudar um pouco o foco e parar um pouquinho para pensar em Deus. E isso refrigera, isso com certeza refresca a nossa vida, o nosso coração. Que bom que você está aqui. Não sei se tem alguém nos visitando nessa noite. Nós vamos ter depois um momento especial aqui onde nós vamos te conhecer. Seja muito bem-vindo. Você também que está nos assistindo por internet, sempre é nosso convidado. Continue conosco até o final da programação. Com certeza Deus tem uma bênção para cada um de nós aqui, ou aí do outro lado da tela também. Queria convidar vocês a fechar seus olhos para nós fazermos uma pequena oração e pedirmos a bênção de Deus sobre a nossa meditação dessa noite. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos aceita. Mais uma vez o Senhor nos chamou, tocou em nosso coração e estamos aqui. Cada um aqui tem uma história, Senhor. Eu não sei o que trouxe essa pessoa à tua casa nessa noite, mas o Senhor conhece as nossas histórias. E o Senhor sabe exatamente o que o nosso coração precisa, Pai. Quem sabe seremos tocados por uma música, por uma oração, por um testemunho ou pela tua palavra nesse momento. Então, Senhor, nós pedimos que o Teu Santo Espírito cumpra a missão, Pai, e realmente fale ao nosso coração. Que possamos sair daqui, Senhor Deus, respirando novos ares, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Perdoa os nossos pecados nesse momento. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Os últimos dias, tenho vindo aí de uma bateria de visitas a hospitais. Todo o período que eu estou aqui na igreja, mais ou menos um ano, vai completar agora em abril. Acho que essas últimas semanas foi o período que eu mais visitei pessoas em hospitais. E tenho pensado um pouquinho sobre a questão da dor, a questão do sofrimento. Nós falamos muito sobre isso e existe muita coisa a ser falada sobre essa área, mas eu queria hoje pensar um pouquinho com vocês novamente nesse tema. Visitei algumas pessoas assim, sofrendo muito, uma senhora em especial de mais ou menos uns 50 anos, que estava com câncer fulminante, quase morrendo. Na verdade, eu não fui para visitar ela no hospital, mas ao visitar um outro quarto, saindo no corredor, ela me convidou para fazer uma oração por essa pessoa. Uma senhora me convidou para fazer uma oração por essa pessoa, e ali, conversando um pouco com ela sobre isso, ela se questionando um pouco sobre isso, pensei um pouquinho, e eu queria trazer algo aqui nessa noite sobre essa questão, a questão da dor. Na verdade, nós vivemos no mundo, podemos colocar aqui no telão o slide, okay? Vivemos em um mundo de dor e frequentemente nós vemos cenas como essa. Queria que você imaginasse a seguinte situação: imagine que você está lá na sua casa, acorda num domingo de manhã e recebe uma ligação, e nessa ligação alguém do outro lado da linha diz o seguinte: olha, eu tenho que te dar uma notícia muito triste. Acabou de morrer a sua esposa, os seus 2 filhos, os seus pais, pai e mãe, 2 irmãos seus, 2 cunhadas e 4 sobrinhos. Já imaginou receber uma ligação? 11 pessoas mortas na família em uma ligação? Foi isso que aconteceu no último sábado, dia 15. Não sei quantos de vocês acompanharam essa cena, essa história terrível, angustiante, quando um ônibus que saiu da cidade de União da Vitória, com direção a Guaratuba, a cidade de Guaratuba, aqui perto da gente, e o objetivo era um retiro espiritual. Estavam indo para ter um encontro com Deus, mas vocês sabem, ali na Serra Catarinense, próximo a Joinville, esse ônibus, ele perdeu o controle, perdeu o freio totalmente, e ele caiu de uma altura de mais ou menos 400 metros, e vocês
devem ter acompanhado nos noticiários, aí está uma das fotos desse ônibus, onde 49 pessoas morreram. Imagina você ir a um velório de 49 amigos, porque todas essas pessoas participavam de uma mesma comunidade. Crianças, adolescentes, homens, mulheres, idosos morreram. 49 pessoas, e esse acidente foi aí um dos maiores que já aconteceu aqui no Brasil, nessa área. Na verdade, nós vivemos num mundo assim, onde todos os dias nós vemos notícias terríveis. E muitas vezes nós é que somos as vítimas. A gente acorda de manhã, liga a televisão, e lá nós vemos notícias, por exemplo, tufões, desastres naturais, e há pouco tempo, os tufões nas Filipinas, matando muitas pessoas. Aí a gente sai pela rua, e a gente logo na nossa calçada enxerga ali uma pessoa maltrapilha, comendo lixo. Aí a gente chega no trabalho e ao sair do carro é abordado por assaltantes. Descobrimos e acompanhamos a história de vizinhos, de amigos que estão com o casamento se desfazendo. E por fim descobrimos alguém na nossa família que está com alguma doença muito séria. São notícias assim que todos os dias nos vêm. E eu não sei, talvez esteja alguém aqui nessa noite passando por uma situação assim. Ou quem sabe alguém do seu círculo sofrendo por algo assim, por alguma má notícia. E a gente fica olhando para esse mundo de dor, onde as pessoas sofrem todos os dias, por tantas e tantas coisas variadas. E eu tenho certeza, se você não está passando por um momento, você já deve em outro momento ter chorado por alguma coisa, ter sentido dor. E do outro lado, a dor é tanta que nós queremos evitar a dor. Quando nós vamos a um dentista, nós fazemos anestesia para não sentir a dor. Tomamos remédios para não sentirmos a dor. Queremos evitar a dor. Vivemos no mundo de dor e fugimos da dor constantemente. Na verdade, buscamos um mundo sem dor. Não seria bom viver num lugar sem dor? Essa é a nossa intensa busca, nosso intenso desejo. Eu lembro de um amigo que uma vez me surpreendeu com um pedido, ou melhor, um agradecimento de oração. Nós tínhamos ali no colégio onde eu estudava, um internato adventista lá no Rio Grande do Sul, um culto especial de oração, como a gente tem aqui nas quartas-feiras, onde nós nos dividimos em grupos de oração, e geralmente nós colocamos pedidos e agradecimentos também. Nós estávamos num grupo desse, e um amigo assim, que o pessoal achava ele meio assim, como diz lá na minha terra, variado das ideias. Ele, no meio do nada, disse assim: hoje eu quero agradecer a Deus. Todo mundo pedindo, falando sobre alguma coisa assim, sério, aquele clima sério. E o Alberto, de repente, diz assim: é o seguinte, eu quero agradecer a Deus pelos problemas. Eu quero agradecer a Deus porque estou passando por X situação. Ele contou a desgraça que estava na vida dele. E ele disse: eu quero agradecer a Deus por isso. E eu fiquei pensando naquele agradecimento do Alberto, como pode alguém agradecer pelo problema? Esses dias aqui o pastor Paulo fez a pregação do Salmos 23 e falou lá sobre o Vale da Sombra da Morte. Ninguém quer ir para o Vale da Sombra da Morte. E o Alberto agradeceu a Deus pelos problemas. Mas quando a gente vai à Bíblia, nós vemos alguns textos que apoiam a ideia do Alberto. Por exemplo, eu queria ver 3 textos com vocês aí na sequência. O primeiro deles é Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 e 18. Olha só o que esse texto diz. 1 Tessalonicenses, abre a tua Bíblia, dá uma olhadinha comigo, anota esse texto, é muito bonito, texto bonito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 e versículo 18. Olha só, a gente pode ler o 17 também. O apóstolo Paulo diz o seguinte: regozijai-vos sempre. Ou seja, em toda situação você deve estar como? Feliz, mesmo no meio da dor. Aí ele fala no verso 18: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Ou seja, a Bíblia está dizendo que nós temos que agradecer por tudo, todas as situações que acontecem, até a pior da desgraça que pode acontecer na minha vida, ou na tua vida.
aquele problema terrível que você está passando, ou passou, alguém está passando, tem que agradecer por esse problema. A Bíblia está dizendo isso. Regozijai-vos sempre, fique alegre sempre. Aí tem um outro texto que eu gosto também, que é 2 Coríntios. Você pode voltar um pouquinho na tua Bíblia aí, um pouquinho atrás. Voltando algumas páginas, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Olha o que diz lá. 2 Coríntios 4, versículo 17. Gosto muito desse texto também. E ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o quê? Eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Olha, o texto está dizendo que aquilo que nós passamos pode ser o mais terrível. Ele está dizendo, isso é só uma leve e momentânea tribulação, que serve para o bem, serve para, digamos assim, produzir um eterno peso de glória. Então o texto está concordando com essa ideia, que mesmo na dor nós temos que agradecer, ou seja, temos que agradecer pela dor, pelos momentos ruins. E olha só agora o último texto que eu quero ler com vocês, Romanos 8, 28, esse é mais conhecido, né? Gosto muito desse texto também. E ele convida a gente a fazer esse mesmo agradecimento aí que o meu amigo fez. Romanos 8, 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o quê? Para o bem. Então, se a notícia é ruim, o problema, a desgraça que está acontecendo na nossa vida, a tragédia que aconteceu contribui para o bem, ou seja, eu devo agradecer por isso, devo louvar por isso, né? Ou seja, resumindo a linha de raciocínio aqui, a Bíblia está ensinando que a dor tem um lado bom. A dor teria um lado bom? Teria algo bom a oferecer para nós? Independente da situação? Bom, é difícil da gente compreender isso. Assim, olhando de fora é fácil, mas quando a gente está lá dentro, é difícil. Mas essa semana, nesse final de semana, eu estava aí assistindo alguma coisa e eu conheci uma história que me fez pensar um pouquinho nisso e que confirma esses textos. Não sei se você conheceu já a história dessa menina aqui, a pequena Gabi. Essa menina tem apenas 3 anos. E a pequena Gabi, ela sofre de uma síndrome que só 300 pessoas têm no mundo. É super rara. Só 300 pessoas têm, e algumas delas já morreram. Então, hoje, quem sabe nem essas 300 existam no mundo. Pouquíssimas pessoas. A síndrome dela é conhecida como uma síndrome que não tem um nome específico, porque pouquíssimas pessoas têm, e o nome é o seguinte, é insensibilidade total à dor. Essa é a síndrome que a pequena Gabi, ela foi diagnosticada. Simplesmente, os nervos periféricos do corpo dela, que estão espalhados pelo corpo todo, nos tecidos, não comunicam-se com o sistema nervoso central. Ou seja, se ela bate a mão aqui, o corpo dela vai sofrer as consequências, mas o cérebro dela não vai reconhecer a dor e não vai traduzir isso como dor para ela. Ou seja, ela não sente nada de dor, não precisa fazer anestesia para fazer uma cirurgia, por exemplo, pode ser uma cirurgia de ponte safena, ela não vai sentir dor nenhuma. Já pensaram? Ela pode, por exemplo, dormir em cima do próprio braço, quebrar o braço com o peso dela, ela vai sentir, só se o braço dela inchar, ela não conseguir segurar alguma coisa, ela não vai perceber que está com o braço quebrado. Não sente dor. Não seria um sonho isso? Não é o que as pessoas querem tanto, não sentir dor? Viver sem dor. A família descobriu que a Gabi tinha essa doença quando ela tinha mais ou menos 7 meses. Os dentes começaram a sair e um dia a família viu uma cena horripilante. Ela estava arrancando pedaços do próprio dedo com o dente dela. E os pais viram simplesmente a mão dela praticamente toda mutilada. Algumas chegaram até no osso, puro sangue. E os pais ficaram desesperados. A partir daí começou o terror dentro da casa. Começou um sonho que é para algumas pessoas não sentir dor, virou um pesadelo. E a mãe
no documentário que foi feito, inclusive, um documentário que não tem aqui no Brasil, Uma Vida Sem Dor, foi feito um documentário sobre a história dessa menina, conta que aquilo que era para ser as mil maravilhas virou um inferno na vida da família. A menina, ela precisa usar, como vocês viram aí, óculos de natação. Alguns dizem, nossa, mas por que esse óculos? É um óculos de natação mesmo, simples. Porque ela vive cutucando os olhos. E os óculos, eles estão ali para proteger os olhos dela. Se ela não usasse, ela ficaria cega totalmente, porque um olho ela já é cega. De tanto ela cutucar o olho, ela acabou tendo uma lesão tão grave que ficou cega de um olho. Ela usa com a família uma espécie de uma birra. Quando ela é contrariada, ela bate a cabeça com toda a força contra a parede. Diz o pai que um dia eles estavam na igreja e por causa de uma coisa que aconteceu, ela queria sair, sei lá, fazer alguma coisa e começou a bater com tanta força a cabeça no chão, que a cabeça dela quebrou, teve uma fratura e teve que ir para o hospital, desmaiada. Ela tem a mandíbula quebrada e os pais tiveram que arrancar todos os dentes dela, porque ela quase que arrancou e mastigou a língua dela toda. Terrível, né? Que história. Eu assisti isso e eu fiquei assim, do jeito que vocês estão agora, espantado. Não seria o sonho para todos nós? A verdade é que a dor não é uma coisa tão ruim assim, né? Segundo os cientistas, pesquisas, os médicos, 80% das pessoas que vão a um hospital ou a um lugar procurar tratamento, 80%, eles vão porque sentiram algum tipo de dor. Ou seja, a dor, ela é um mecanismo de defesa do nosso corpo, de aviso de que tem algo errado, em primeiro lugar, e de que nós necessitamos de algum tratamento, para que algo pior não aconteça. Ela é uma defesa do nosso corpo, uma defesa para que nós nos protejamos de algo pior. Você consegue compreender? Então, em primeiro lugar, a dor, ela mostra para nós que existe algo errado. Se uma pessoa ela está passando por um problema no casamento, o casamento está quase desmoronando, ela está sentindo dor por isso, é porque em algum momento a pessoa falhou em dar atenção, em tirar tempo, em cultivar o relacionamento. E aquele sintoma, a dor que está acontecendo, esse momento ruim, ele nada mais é do que o sintoma de que tem alguma coisa errada que precisa ser melhorada, consertada. Se uma pessoa descobre que está doente, é porque ela está tendo algum estilo de vida que fez com que o corpo dela adoecesse, certo? Ou seja, ela precisa identificar o erro dela e mudar, para que a doença não persista e para que a pessoa não morra. Ou seja, a dor nos mostra que temos alguma coisa errada, alguma coisa está errada, eu preciso mudar, eu preciso avaliar, entender o que me trouxe. Sabe, muitas pessoas, quando passam por alguma situação, elas culpam a Deus. Elas dizem: Senhor, por que o Senhor fez acontecer isso comigo? Por que o Senhor permitiu, Senhor? E alguns dizem: mas é a vontade de Deus. Mas quando nós vamos entender, a maioria das vezes, a dor ela acontece porque nós tivemos um comportamento errado, porque os nossos princípios, nós quebramos princípios, nossos princípios de vida não foram bons. Ou seja, precisamos avaliar o que está errado e mudar de caminho. A dor, o sofrimento, o momento difícil, nada mais é do que uma oportunidade de mudança, de avaliação dos meus erros e mudança. Mas poucas vezes a gente enxerga assim, sabe? Às vezes a gente briga com Deus, às vezes a gente reclama, mas tem alguma coisa errada e eu preciso avaliar para mudar, ok? Mas a dor também é uma oportunidade, ou melhor, a indicação de que eu preciso buscar tratamento, preciso buscar ajuda. E, em última instância, ou em primeira instância, o sofrimento, a dor que nós passamos, é para lembrar que nós precisamos do médico. E o maior médico de todos que existe, quem é? É Deus. Ele pode curar todos os problemas.
Mesmo quando são erros nossos, Deus pode, diante dessa circunstância, realizar milagres, estender o braço, tirar-nos dessa situação. E muitas pessoas só lembram de Deus quando elas estão enfrentando o vale da sombra e da morte. É só nessa situação. E muitas vezes esses momentos servem para que nós nos aproximemos de Deus. E veja, a Bíblia diz assim: porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Deus está mais interessado que nós tenhamos uma vida 100% livre de sofrimento, melhor, menos interessado nisso, do que numa eternidade sem sofrimento. Então, muitas vezes, Ele permite que problemas aconteçam, é lógico, para que a gente possa se aproximar desse Deus. Sabe, queridos, em primeira instância, a dor nos ensina na nossa vida que tem algo errado na minha vida que eu preciso mudar. Mas em última instância, a dor ensina que tem algo errado nesse mundo. Porque não é possível tantas notícias ruins, não é possível tanta desgraça acontecendo, não é possível tantas notícias más todos os dias. A dor me ensina na minha vida que eu preciso mudar e que eu preciso de Deus. Mas a dor ensina também que existe algo errado no nosso mundo todo. Sabe, muitas vezes estamos tão agarrados a tantas coisas que nós não percebemos que esse lugar é um lugar sem solução. Porque apesar de muitas vezes termos uma vida boa, de termos condições favoráveis, termos até um conforto, tudo isso é passageiro. Momentos pontuais de alegria, mas sempre a desgraça e o problema e a dor e o sofrimento aparece. Não importa se a pessoa é pobre, se a pessoa é rica, se a pessoa é famosa. Esse mundo é um mundo assim. Ou seja, existe alguma coisa errada com esse mundo. E nós sabemos o que de errado existe nesse mundo. Nós sabemos que esse mundo tem um problema chamado pecado. Jesus disse que esse mundo jaz no maligno. Jesus certa vez disse que aí vem Satanás, o príncipe desse mundo. Quando olhamos para as pessoas, vemos que o mal, ele impera no coração das pessoas. Existe um problema enraizado em todas as instâncias desse mundo. E infelizmente, vivendo nesse ambiente, nós não vamos ser imunes a passar por momentos assim. Ou seja, o mundo está com um problema. O mundo está com um problema. E é preciso, diante dessa ideia, dessa visão, procurarmos o tratamento. E a Bíblia ela aponta o tratamento. Ela diz que um dia Deus, Ele vai intervir na história desse mundo, para vir aqui e de uma vez por todas encerrar com todo o sofrimento que existe. Existe um texto que eu gosto muito, eu queria terminar com esse texto, que é Apocalipse 21, verso 4. Olha só que texto lindo. Apocalipse 21, verso 4. Esse é um texto muito bonito, é uma promessa de Deus. Diz assim: e Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A boa notícia, queridos, é que Deus não vai fazer todo mundo ficar com essa doença, porque essa doença, na verdade, é uma expressão terrível, maior da dor. Mas Deus um dia vai vir para acabar com a origem da dor. Ele não vai tirar o sentimento de dor, mas vai acabar com a origem e com o real problema que existe, que não é apenas escolhas erradas e erros nossos que causam dor todo dia e que nós podemos mudar e ser diferentes, lógico, mas é a raiz de todo o problema, que é o mal que existe nesse mundo. Um inimigo que trabalha e tenta destruir, seduz e depois destrói. Um mundo mergulhado no pecado, onde cada célula do nosso corpo está infectada, onde cada partezinha, cada instância desse mundo está infectado. Esse Deus um dia vai vir e vai intervir. E Ele diz aqui: enxugará dos olhos toda lágrima. Ou seja, querido, se alguém nessa noite, concluindo, está passando por alguma situação complicada,
está passando por alguma situação difícil, se você conhece alguém que está passando por uma situação difícil, quem sabe um familiar, um amigo, quero dizer uma coisa para você: a dor, ela pode ser boa quando você aprende, quando você olha e tira uma lição. A dor tem muitas lições a ensinar para a gente. Portanto, procure entender o que levou você a esse ponto, ou essa pessoa a esse ponto, e mude, faça diferente. Mas claro, busque Deus, que é quem vai tratar essa doença, quem vai tratar essa dor. E lembre que, em última instância, o nosso mundo tem um problema. O nosso mundo está infectado com o mal. E nós precisamos buscar a solução. E a solução a Bíblia tem. Jesus um dia virá. E Ele vai acabar com todo o mal e todo o sofrimento. Vai intervir de uma maneira poderosa para nunca mais sentirmos a dor. Amém? Nós vamos ouvir uma música agora, para nós encerrarmos a nossa meditação. E essa música é uma oportunidade que você tem de conversar um pouquinho com Deus, de você parar e pensar um pouquinho na sua vida, de você entender que Deus, Ele não está alheio ao nosso sofrimento. Pelo contrário, Ele acompanha e Ele quer que nós aprendamos e o busquemos nesse momento de dor. E que nesse momento também você pense que esse mundo, ele não vale a pena. Esse mundo não vale a pena nós colocarmos as nossas expectativas e sonhos. Mas nós podemos esperar algo melhor. Porque um dia Jesus vai intervir para acabar de vez por todas com o problema que esse mundo tem, que é um problema crônico. Só Deus pode entrar em ação e acabar com esse problema. Pense um pouquinho, converse com Deus. Que nesse momento você possa tirar aí para conversar aquilo que nós aqui ouvimos, aquilo que a Bíblia nos passou. E que você tenha um momento para entregar a tua vida nas mãos de Deus e dizer: Senhor, eu confio no Senhor. Volta logo, né? Para que de uma vez por todas todo o sofrimento desse mundo possa encerrar. Oh, meu Senhor, venho agradecer-te por ter mudado meu ser. Meu coração se alegra em adorar-te, perto de ti quero estar. Venho adorá-lo, venho exaltá-lo, venho a ti prostrado, ó Deus de amor. Tu somente és santo, tu somente és vivo, tu somente amável, és Deus de amor. E Senhor dos senhores, santo e justo tu és. Humildemente viestes à terra pra nossa vida salvar. Venho adorá-lo, venho exaltá-lo, venho a ti prostrado, ó Deus de amor. Tu somente és santo, tu somente és digno, tu somente amável, és Deus de amor. Como expressar seu amor por mim? Em meu lugar sofreu na cruz. Como expressar seu amor por mim?
somente és santo, tu somente és digno, tu somente amável és Deus de amor. Venho adorá-lo, venho exaltá-lo, venho a ti prostrado, ó Deus de amor. Tu somente és santo, tu somente és digno, tu somente amável és Deus de amor. Amém. Não esqueça aí, a dor, na verdade, pode ser uma amiga. Ela mostra que tem algo errado, que precisa ser consertado na minha vida. O que precisa ser consertado na tua vida? Ela mostra que nós precisamos do tratamento. Deus pode dar o tratamento. Mostra que tem algo errado nesse mundo. E mostra que Jesus um dia vai entrar em ação para acabar com todo o sofrimento, dando o tratamento final para todo tipo de sofrimento que possa existir. Portanto, confie em Deus. Entrega a tua vida para Ele. Diga: Senhor, me mostra o que o Senhor quer me ensinar. E diga: Senhor, volta logo para encerrar de uma vez por todas com esse mundo de sofrimento. Vamos orar? Do jeito que nós estamos? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque mesmo a pior das coisas, Senhor Deus, que nós podemos enfrentar aqui nesse mundo, a dor, o sofrimento, a angústia, Senhor, os problemas dessa vida, ela tem um elemento bom. O elemento, Senhor Deus, é que através desses momentos da vida, nós descobrimos as coisas erradas que temos que melhorar, que temos que crescer. Aprendemos com momentos difíceis. Não nos deixa culpar o Senhor nunca, mas ajuda-nos a entender por quê, para quê, Senhor, sempre. Mas diante dessas circunstâncias, Senhor Deus, nos ajuda a olhar para esse Deus que também resolveu sofrer por nós, para nos oferecer o tratamento que se chama graça de Deus, se chama Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos oferece sempre a Tua mão diante de momentos assim. E que o Senhor nos oferece a maior de todas as promessas, de que um dia o problema desse mundo será resolvido. A raiz de todos os problemas será vencida. Quando o Senhor voltar, Pai, e destruir o inimigo e todo o mal que pode existir aqui. E enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não porque um dia teremos a deficiência da Gabi, Senhor Deus, não, mas porque o Senhor vai ter encerrado toda a origem do mal. Senhor Deus, conforta o nosso coração. Se alguém está passando por esse momento de angústia, se apresenta nesse momento como um Deus bondoso que está de braços abertos, disposto a abraçar e tomar-nos no seu colo e fazer-nos passar por esses momentos difíceis. Por favor, Senhor, esteja conosco nesse momento. Vamos agora nos dividir em grupos, em nome de Jesus. Amém.